Fala você que é santista, fala você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos, hoje para falar de derrota, sim. Red Bull Bragantino 2, Santos 0, acabou agora no Nabi Abichedi pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Red Bull Bragantino 2, Santos 0, esse é o placar que a gente tem muito a falar sobre esse jogo, mas antes peço para você que está chegando agora pela primeira vez se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, que é sempre muito importante, e deixar o like no vídeo, que é fundamental e ajuda demais o canal. Primeiro que hoje, assim, pela forma como se desenrolou o jogo, pela forma como começou o jogo, não era o dia do Santos, né, cara? Não era o dia, sinceramente, vou te falar uma coisa. O Bragantino foi muito superior, muito mesmo. Em termos de desempenho combinado com a supremacia de um adversário diante do Santos, acho que no Brasileirão, eu tenho certeza agora, cara. Dos 8 jogos que o Santos fez até agora, contra Grêmio, contra Atlético Mineiro, contra América Mineiro, contra Cruzeiro, contra Palmeiras, Vasco, Bahia, e agora contra o Red Bull Bragantino, foi o pior jogo do Santos, e foi o jogo que o Santos foi mais dominado, foi o jogo que o adversário que o Santos teve a maior supremacia, né? O Vasco e Santos, o Vasco teve muitas chances de empatar o jogo e até virar o jogo, teve, mas hoje o Santos não existiu, né? Tirando os primeiros 10, 15 minutos ali, que até teve uma chance com o Lucas Lima, que ao invés dele ter passado a bola, poderia ter chutado, poderia ter saído do gol, poderia ter sido uma defesa do goleiro, poderia ser um corte de algum zagueiro, poderia também, mas o fato é que ele tomou uma decisão muito errada ali, né? Era para ele ter finalizado e não tocado. Acabou conseguindo esse escanteio que não gerou absolutamente nada. Mas o fato é que hoje o Red Bull Bragantino teve muito mérito. Muito mesmo, assim, de ter conseguido essa vitória, um 2-0, placar muito expressivo. E que se não fosse o João Paulo, vamos falar também, poderia ter sido 3, 4, 5-0 facilmente. Claro que no primeiro gol do Bragantino o João Paulo falha, na minha opinião, né? Ele acaba falhando mais uma vez, mas se não fosse umas 2, 3 defesas impactantes do João Paulo, terminaria pelo menos 3, 4-0, 5-0 o jogo em Bragança Paulista, cara. Foi um jogo que é para se esquecer. É para se esquecer da memória do torcedor santista, da memória de quem acompanha o clube, e para a comissão técnica e para o elenco é para se lembrar e tentar fazer tudo totalmente diferente daquilo que aconteceu no jogo hoje. Uma partida bem ruim do Santos. Vamos começar aí falando jogador por jogador individualmente. O João Paulo, querendo ou não, foi o melhor do Santos hoje. Não tem nem como questionar, na minha opinião. Eu acho que o João Paulo foi o menos pior, vou dizer também, porque ele falha no gol, mas ele faz essas 3, 4 defesas muito difíceis de se fazer. E aí ele foi o menos pior do Santos em campo. O time começou com o Gabriel Inocêncio na lateral direita. Eu acho que principalmente no primeiro tempo, onde o caminho das pedras foi revelado ali, né, para o Bragantino, com o Vitinho pela esquerda e também com o Juninho Capixaba, o Ângelo, cara, vou te falar uma coisa, o Ângelo sobrecarregou o Gabriel Inocêncio, porque o Gabriel Inocêncio toda hora estava no 1 contra 2 contra o Juninho Capixaba ou contra o Vitinho, né, os dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo da equipe de Bragança. E o Ângelo, muitas vezes, descompromissado taticamente, não conseguia, não voltava, não ajudava na marcação do lateral, não fazia o posicionamento correto ali e prejudicou demais o jogo do Santos e do Gabriel Inocêncio especificamente. Então, não tem muito do que falar do Gabriel Inocêncio, uma partida que ele terminou até com o lateral esquerdo, entrou o João Lucas no segundo tempo no lugar do Lucas Pires. Então, para os dois laterais, partida abaixo, partida ruim do Gabriel Inocêncio e do Lucas Pires. Muito por conta daquilo que eu já expliquei e contextualizei no caso do Gabriel Inocêncio. E dupla de zaga, Joaquim e Messias, cara, os dois muito prejudicados pelo contexto, né, do jogo, da forma como se desenrolou o jogo, a partida. Partida ruim do Joaquim, mais uma partida ruim do Joaquim. Hoje ele não foi expulso, mas foi uma partida ruim. E do Messias também, não tem nem muito o que falar, Lucas Pires já falei. O Dodi, eu gostei da movimentação do Dodi, gostei da entrega do Dodi, vale ressaltar isso mais uma vez, mas não é o suficiente, cara. Não é o suficiente, o contexto não favoreceu. Mais uma vez tem que usar a palavra contexto, porque
hoje foi assim a pior partida do Santos no Brasileirão disparado. A pior, né? A pior em desempenho. Não tem muito nem o que falar. O Lucas Lima fez uns 5 minutos do primeiro tempo ali interessantes, bons, mas depois sumiu, né? Foi engolido pela marcação ali do trio de meio campo do Bragantino, que tinha o Eric Ramírez, o Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes. E aí o Lucas Lima simplesmente sumiu da partida, né? E aí, cara, Rodrigo Fernandes nulo, Ângelo nulo, além disso descompromissado taticamente. David Washington tentou, mas foi nulo também, nulo. Né? O próprio Soteldo, uma partida desastrosa, horrível do Soteldo, cara, horrorosa. Mais um jogador que foi nulo na partida. E eu vou entrar em outro tema, cara. É difícil, mas tem que entrar. O tema compra em definitivo do Soteldo, será que é unanimidade? Será que é? Entre a torcida, entre todos que acompanham o Santos Futebol Clube? Porque, sinceramente, eu tenho a opinião de que o Santos deveria comprá-lo em definitivo por 4 milhões de dólares. Porém, eu entendo perfeitamente se o presidente Andrés Rueda chegar amanhã, convocar uma coletiva de imprensa, ou gravar um vídeo na Santos TV, coisa que não acontece, raramente acontece, ou se daqui a um mês, daqui a algumas semanas ele vai à imprensa em algum veículo e cita que não vai mais comprar o Soteldo, eu entendo perfeitamente. Porque o Soteldo fez apenas 10 jogos de 29 possíveis na temporada do Santos, esteve fora por lesão ou por suspensão por cartão vermelho infantil, né? Então eu entendo perfeitamente não comprar o Soteldo, embora se eu fosse o presidente eu compraria. E eu já tô, sei lá, cara, propenso a mudar de opinião e mudar de ideia. Sinceramente, cara, tá muito difícil, assim, entender e concordar com a contratação em definitivo do Jefferson Soteldo, porque ele não agrega em campo, não agrega em campo. E quando ele não joga, ele tá machucado ou tá suspenso toda hora. E o custo-benefício não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido você comprar o Soteldo. Então, cara, eu contrataria o Soteldo até mais para não deixar reforçar um time rival do futebol brasileiro, para não deixar ele jogar bem outra equipe aqui do nosso cenário brasileiro. Mas, cara, vou te falar uma coisa, tá difícil de entender, tá difícil de compreender, tá difícil de concordar. O Soteldo não agrega. A segunda passagem do Soteldo pelo Santos é ruim. É ruim. Isso aí não é opinião, é fato. Apenas 2 assistências no ano, nenhum gol marcado. Toda hora machucado, toda hora lesionado ou suspenso. Quando tá em campo igual hoje, não mostra absolutamente nada. Só aqueles driblinhos pro lado, aqueles cortezinhos que são inúteis. E aí, cara? Vai ficar como? Vai ficar difícil, hein? Eu nunca pensei que eu iria fazer isso, mas eu estou criticando demais o Soteldo aqui. Porque aqui o canal é isso. Não tem jogador de estimação aqui. Não tem jogador de estimação, não tem treinador de estimação aqui. Então, cara, o Soteldo não agrega ao Santos. Essa que é a verdade atualmente. E o técnico Odair Hellmann hoje teve uma atuação lamentável, muito ruim, assim, em termos de escolhas, em termos de substituições, porque no intervalo eu achava que ele ia colocar o Daniel Ruiz no lugar do Ângelo. Errou o Odair pra mim, na minha opinião. O time vinha mostrando a evolução, vinha mostrando a crescente, mas hoje, assim, foi um trabalho muito ruim dos jogadores, da comissão técnica, muito ruim mesmo, e de todos que estiveram envolvidos na partida. Foi, assim, um jogo para se esquecer, mas voltando a lembrar, para a comissão técnica e para o elenco, é para se lembrar, olhar o jogo, assistir mais de uma vez, né? No treinamento amanhã ou na terça-feira, não sei quando, mas é para se assistir mais de uma vez e fazer tudo totalmente diferente do que foi feito hoje. Assim, eu estou completamente conformado com a derrota, porque era para ter sido até mais, pelo menos 3-0, 4-0, 5-0, porque eu já falei, né? Já fiz uma certa análise e opinião aqui do que foi a partida, do que foi o cenário do jogo lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Deixei sua opinião nos comentários agora, quero saber a sua. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante, e ative o sininho das notificações, que é fundamental. Até a próxima, o Santos volta a jogar aí contra o Bahia na próxima quarta-feira, jogo de Copa do Brasil. Vale muito, dia 31 de maio. O primeiro jogo foi 0-0, o Santos necessita vencer lá na Bahia. Grande abraço e até mais.